Então, vamos iniciar aí a nossa live de número 5. Eu compartilhei com algumas pessoas no WhatsApp a informação de que seria legal nessa live de hoje a gente está falando de mais emoções, justamente para não estender até 7 encontros, tá? Deixar esses 2 últimos encontros mais específicos, daqui a pouco eu mostro para vocês. E hoje eu vou abrir esses 3, tá? 3 emoções primárias, vou abrir essas, vai dar mais de 40 aqui, né? Emoções secundárias, sentimentos, esses 9 comportamentos e 9 disparadores. Só que aí, a gente vai ter um próximo encontro na semana que vem, onde eu gostaria de trazer para vocês essa dinâmica aqui. Só que para isso eu preciso de interação, preciso de pessoas que queiram participar, que queiram realmente fazer essa roda das emoções, tá bom? Então a gente vai trabalhar esses 4 aspectos, então vai ser uma live focada realmente para entender essa roda das emoções e cada um poder se expressar, tá? Para cada um poder identificar quais são as emoções que estão sentindo naquele momento. E também a gente vai abrir esse campo aqui, que é a gente juntar todas as informações que casa, sabe? Que junta todas as informações falando das nossas emoções, dos nossos comportamentos, dos gatilhos, e também sobre empatia, que é muito importante, né? É muito importante a gente entender sobre essas emoções, primeiro, para a gente se conhecer, tá? Segundo, para que a gente possa entender que o outro que está ali na nossa frente, seja através das redes sociais ou mesmo no dia a dia, família, amigos, trabalho, aquela pessoa também tem um monte de sentimentos, tem um monte de emoções, tem um monte de registros. Lembra? No nosso encontro de número 3, se eu não me engano, a gente falou disso aqui, ó. A gente falou dessa linha do tempo. Essa linha do tempo, onde a gente fala a gente tem algumas limitações, apegos, rejeições, desejos, traumas, histórias familiares, questões amorosas, nossas vivências, nossas dependências e inúmeros outros registros que se condensam, que se fragmentam no presente. E aí a gente fica com um futuro extremamente cheio de ansiedade e um passado que não está resolvido, porque a gente continua trazendo tudo isso nesse momento presente. Tá? Então, a gente ter essa consciência das nossas emoções, a gente cuida mais de nós, a gente presta mais atenção nas nossas necessidades, a gente presta mais atenção no que a gente está sentindo, o que acionou em nós, se foi uma palavra, se foi um comportamento, se foi um gesto, se aquilo está uma memória de pensamentos ou de sentimentos ligados a algum acontecimento, alguma história do passado, porque a gente carrega muita coisa, tá? E por a gente carregar muita coisa, hoje eu vou tomar bastante água, estou bastante sede, tá? Por a gente compartilhar tudo isso o tempo inteiro dentro de nós, a gente vai se conhecendo, né? E a gente vai entendendo que o outro também tem. O outro também passa por tudo isso. Então, entender de emoções é extremamente importante. Participar e fazer essa roda aqui, ó, das emoções, olhando realmente, reconhecendo, lembra? Isso daqui, ó, foi uma dinâmica que eu fiz para ressignificar as emoções. No caso, foi uma ressignificação minha mesmo, né? Que não estava prevista e acabou acontecendo. Para a gente ressignificar esses registros emocionais, não só na mente, mas aquilo que a gente sente com relação àquilo. Tá? Aquele registro emocional que realmente ficou instalado através de cheiros, através do que a gente viu, como a gente sentiu, como a gente interpretou o mundo, desde lá da nossa infância, né? Adolescência, o momento presente, a gente carrega tudo isso. E aí a empatia com nós e com o próximo, porque o outro também tem inúmeros registros emocionais. E isso é compaixão. Isso é você entender você se respeita, tá? Você se ama, você respeita o próximo, respeita que o outro também tem dores, tem sentimentos, respeita que o outro tem inúmeros registros, emoções. Isso é algo que eu vou repetir com mais frequência, justamente para que a gente possa ter mais clareza, cada vez mais clareza sobre essa verdade que nós temos dentro de nós. Tá bom? Então, para a gente não enrolar muito e não ficar uma live muito extensa, eu já vou abrindo aqui. Tá? Eu vou abrir as 3 e a gente vai falando delas simultaneamente, tá? Então, deixa eu desbloquear aqui.
Então, aqui, vamos começar com as nossas 3 primárias, tá? Relembrando que a gente já falou do medo, vou dar até um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Medo, raiva, a nossa tristeza, a nossa aversão, tá? Que foi onde eu fiz a ressignificação. E aqui, a gente vai falar agora deste daqui. Vou por ele pro ladinho aqui, ó. Quando a gente está menosprezando algo ou alguém, alguma situação, tá? E vamos falar deste aqui, as surpresas que nós temos surpresas boas e surpresas não tão boas, tá? Depende muito de como a gente lida, como a gente interpreta, como a gente carrega tudo isso. E também temos a emoção primária da alegria. Então, nós vamos falar hoje, então, de questões que estão ligadas a essa emoção primária de menosprezar, de surpresas e também da alegria, tá bom? Então, eu vou abrir todos eles aqui, que vai ficar muito mais claro a gente entender as nossas emoções. Eu vou juntar tudo aqui, ó. Já até o 8, já abri. De menosprezar, né? De quando estamos com essa emoção bem presente. Vamos abrir os outros aqui. Peguei todos, peguei. E aí vai ficar mais fácil eu ir falando com vocês. Tá? Voltou aqui. Existe, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês já. Existe uma emoção que é melhor ou pior que a outra? Coloca aí para mim. Não dá, né? E não dá para a gente identificar e falar somente que uma é melhor que a outra, porque todas elas coexistem juntas, tá? Todas elas têm uma grande função e nos ensinam sempre muitas coisas. A questão é como a gente segura tudo isso dentro de nós, como a gente interpreta tudo isso, tá? Então vamos lá, vamos começar com a versão aqui. Eu vou pegar, focar aqui nesse quadrante aqui, tá? Então, dentro da versão, nós temos as secundárias, sentimentos, questões sociais, nossos registros que estão ligados à amargura, a estar desgostoso, sabe? Desgostoso com a vida, algo que desagrada, aquele. Opa, aqui mesmo. Não, peraí, eu tô. Peraí, aqui. Que eu tava vendo, eu achei estranho mesmo começar a falar de uma emoção que não estava associada, desculpa. Li o errado. Então, é menosprezo, tá bom? Bem observado, né? Então, dentro do menosprezo, voltando aqui, nós temos um comportamento, sentimentos, dentro de nós temos registros de arrogância, de desrespeito. Então, quando a gente fala de uma pessoa, quando a gente rotula ela, a gente tem que entender tudo isso que está grudado junto com aquele comportamento. Ah, aquela pessoa é arrogante. Ela está, são duas coisas diferentes. Você está rotulando. Está é um momento, uma situação que ela está vivenciando, e essa situação que ela está vivenciando, ela é como um chip de computador. Ela vai rastreando e associando a todas as vivências que ela já teve. Então, não é uma coisa tão pequena, ela é maior, porque ela associa e faz um emaranhado de informações, tá? Faz um emaranhado de impulsos todos ao mesmo tempo, tá bom? Então, dentro desse olhar, dessa expressão de estar menosprezando, existem muitas situações, como o arrogante, o desrespeito, né? Aquele de desdenhar, de desprezar realmente, de descaso. Aquela pessoa teve um descaso comigo, teve um descaso com o que eu estava sentindo, teve um descaso com a informação que eu trouxe. Então, você vai entendendo que não é só o descaso, ele está associado a outras questões, tá? E a gente já vai entender o que é o gatilho, o que gera isso, qual é o tipo de comportamento realmente dessas pessoas, tá bom? E eu vou fazer
não sei se eu vou fazer hoje aqui. Talvez eu vou deixar pronto para a próxima, que vai ser bem legal, uma interação para vocês entenderem como essas emoções, elas se conversam, os impulsos que elas geram um com o outro, tá? Essa conversa constante, tá? Depois eu vou até deixar anotado aqui, para eu não esquecer. Vamos lá. Depois eu anoto. Por um lembrete aqui. Voltando. A despreciação, né? Desconsideração. Quando a gente tem algum comportamento que a gente não está considerando, a gente desconsidera. A indiferença. Pessoas que estão passando por uma situação que ela demonstra estar indiferente, está associada a essa emoção primária de menosprezar, tá? Tem sentimentos, registros de revolta, distante, tá? Sentimentos aí, emoções secundárias de distanciamento, de descaso, de frieza, de pouco caso, de negligência, de afrontar, de desprendimento. É quando a pessoa já está mais desconectada. Essa carinha que ela tem, essa é muito interessante, que ela mostra, né, um simples olhar, a virada de boca, o olhar para cima, sabe, tipo, realmente, assim, não faz diferença isso que está falando, não faz diferença. Essa pessoa, uma expressão no nosso corpo, ele fala, né, é muito legal a gente entender mais profundamente sobre isso. Eu já vou lá para os comportamentos e para os disparadores, mas antes eu vou fechar o quadro aqui de surpresa e alegria, tá? Então, dentro das emoções secundárias de surpresa, nós temos assombrado, espantado. Por mais que seja uma surpresa positiva, às vezes vem aquele sentimento, vem aquela emoção que às vezes dá um espanto, assusta, né? Porque é algo inesperado. E então gera isso. Se é uma coisa muito terrível, muito ruim, realmente, a pessoa realmente fica assombrada. Se é uma coisa que a pessoa ficou encantada, ela pode criar um registro de admiração. Ela pode associar vários outros momentos da vida dela de admiração e ter uma expressão, aquela surpresa passa a se transformar em admiração. É muito legal isso. Nós temos aqui também, quando a gente fica pasmo, surpreendido, né? Tá dentro aí dessa surpresa, né? Estranheza, né? Quando a gente estranha algo novo, desconhecido, comoção, a gente se comove de duas maneiras, positivas ou não, quando a gente está realmente comovido de uma emoção extremamente construtiva, ou quando a gente está comovido num sentimento de tristeza, que ele vai levando para uma dor, tá? Então, a gente tem as nossas polaridades. Então, pode gerar perturbação, pode ter esses registros de perturbação, essas emoções secundárias de perturbação, de susto, choque, fascínio, encanto, abismado, abalado, atordoado, receio. Então, quando a pessoa manifesta isso, a pessoa está com receio. Então, na verdade, ela está surpresa. Né? A emoção primária dela está ligada à surpresa. E aí você vai entendendo, daqui a pouquinho, a gente vai falar ali dos disparadores, o que pode ter disparado ali nela, qual foi o impulso principal que disparou esse tipo de comportamento. Tá? Então, e dentro da alegria, nossas emoções secundárias, apaixonado, satisfeito, confiante, contente, encantado, bom humor, tá? A euforia, o otimismo, felicidade, a excitação, a segurança, o alívio, o prazer, a satisfação, essa vontade, esse entusiasmo de viver, tá? Em viver intensamente. Dando continuidade, a gente vai olhar aqui os nossos comportamentos, tá? Então, eu vou abrir aqui os 6 comportamentos que disparam essas emoções, tá? Sejam as secundárias ou as primárias, de menosprezar, de surpresa e de alegria, tá? Então, vamos lá. Dentro desse aqui, que é o de menosprezar, a gente tem aí alguns comportamentos, como uma réplica, né? Quando a gente rebate, a gente fala
algo de maneira desrespeitosa, quando a gente tem um impulso de grosseria, palavras, atitudes, reações grosseiras, tá? Aquela indelicadeza. Esses são alguns dos comportamentos que estão normalmente associados a essas 16 emoções secundárias, a essa emoção primária, quando a pessoa já está no nível de menosprezar, de desprezo, aquilo é indiferente. Então, quando a pessoa já está no nível de indiferença com as próprias emoções, ela vai dar réplicas desrespeitosas, ela vai ser grosseira, ela vai ser indelicada, não apenas por um querer, mas sim por um impulso, tá? Pensa assim, nós, seres humanos, ainda estamos aprendendo sobre emoções, estamos aprendendo sobre o que gera essas emoções em nós, estamos observando, começando a falar mais sobre emoções, dando voz ao que nós sentimos, as nossas necessidades, estamos começando a falar, tá? Antes a gente não podia falar nada, agora estamos começando a falar, daqui a pouco todo mundo realmente tem mais consciência do que sente, né? Vai virar até matéria de escola, provavelmente, porque é um assunto extremamente importante, tá? É importante a gente conhecer e ensinar as crianças desde pequenininho já a entender sobre os seus próprios comportamentos, porque aí a gente para de rotular e ensina as crianças que não precisa mais rotular, e sim observar que é um momento, é um estado, não é uma condição fixa que a pessoa é aquilo. A gente não está rotulando, a gente está identificando que ela está passando por um determinado comportamento, uma determinada situação na vida dela. Só um minuto. Depois a gente vê isso, tá bom? E aí, que apareceu aqui então faz oi. Então, tá bom? Não. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Dentro da surpresa, né? Que é esse marronzinho aqui, dentro da surpresa, nós temos alguns comportamentos. Vamos ver. Os comportamentos que nós temos aqui, nós temos de busca, tá? De orientação, nós temos nervosismo, temos a impaciência, muitas vezes, né? Alguns comportamentos. Nem sempre são esses, e a gente tem muitos comportamentos. E, muitas vezes, eles todos se conversam ao mesmo tempo. E dependendo de como a gente se sentiu, como a gente interpretou essa surpresa, se foi uma surpresa edificante, construtiva, algo que gerou uma admiração, a gente já vai para um outro estado emocional, muito rápido, tá? A gente vai para um outro tipo de comportamento, desde que aquilo não nos conecte a algum estado de dor, não nos conecte a algum estado de choque, de trauma, algum momento frustrante, enfim, as nossas dores, os nossos registros. Se aquilo conectou alguma dor, algum registro, por mais boa que seja a surpresa, a pessoa pode ter um registro de que nem sempre é tão bom. E aí, ela pode ficar impaciente, pode ficar nervosa, ela pode ficar buscando entender o que está acontecendo, e aí vai gerando uma conexão com outras emoções, uma conexão com outros comportamentos, outros impulsos, tá? Que a pessoa não tem domínio, ela não tem controle sobre a emoção dela. A emoção, ela vai fluir, tá? A emoção está aqui para a gente vivenciar ela. E aí, não é uma questão da gente dominar elas, é sim aprender, consciência, entender, interpretar elas, o que ela está querendo nos mostrar, tá? E dentro da alegria, alguns comportamentos. Nós temos a aproximação, a gente se aproxima, a gente se sente extremamente motivado, a gente tem comportamentos de motivação, de euforia, de interesse, a gente se coloca à disposição, a gente está nessa movimentação, tá? Eu estou aqui totalmente disponível, eu sou automotivada, né? Eu não preciso da motivação externa, eu consigo me motivar comigo mesma, porque eu vou me compreendendo, vou me observando, eu vou entendendo as minhas emoções. Tem dias em que eu vou estar super motivada, e tem dias em que eu tenho que parar e prestar atenção no meu ciclo e dar uma diminuída, que eu preciso recuperar minha energia. Isso é você se conhecer, tá? Então,
Não é um momento em que eu tenho que estar o tempo inteiro motivada. Tem momentos para estar motivada. Tem momentos em que eu posso me aproximar, tem momentos em que eu tenho que me retrair. E aí a questão não é somente o comportamento ou o que eu estou sentindo, mas sim entender essa conexão, porque nosso dia tem 24 horas. E nós, durante os nossos sonhos, a gente também sente. Quando a gente sonha algo e a gente acorda com um sentimento, uma sensação, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque a gente também sente enquanto a gente está dormindo, e às vezes vem muitas informações ali do nosso inconsciente para que a gente se observe, para que a gente aprenda mais sobre nós, sobre o que a gente está guardando, o que a gente está segurando, o que a gente está reprimindo, o que a gente está, onde está a nossa preocupação, onde está o nosso foco, o que a gente pode diminuir, tá? Então, falar de sonhos é um outro momento que não é para cá, tá? Não é esse momento presente que a gente está falando de emoções. Mas o que eu quis trazer é justamente essa conexão e dizer que estão todas conectadas 24 horas do seu dia. Todas essas emoções, as primárias, medo, raiva, tristeza, aversão, menosprezo, a surpresa, a alegria, entre outras, tá? E todas essas secundárias. E muitas outras, tá? A gente só falou de 16 de cada uma, tem mais. Tá? E alguns comportamentos, somente 3 comportamentos de cada um. A gente poderia falar de uns 10, pelo menos, de cada um. Para não ficar tão extenso, a gente reduziu para 3, que são os mais presentes, aqueles que a gente vê com mais facilidade. Tá? E aí a gente tem os nossos disparadores, aqueles gatilhos, aquilo que vai fazer com que a gente tenha todas essas explosões como um grande vulcão dentro de nós, dos nossos impulsos, né? Esses comportamentos, falas, os nossos impulsos de pensamento, nossos impulsos que conectam inúmeras emoções, sentimentos, lembranças, registros, e vira essa bagunça dentro de nós. Quando a gente não tem essa consciência, vira uma bagunça. Tá? A verdade é bem essa, vira uma bagunça. Então, para que a gente tenha cada vez menos bagunça, cada vez menos conversa na mente, que a gente consiga observar mais nossos sentimentos, para que a gente possa observar mais nossos impulsos, e estar alerta. Sabe aquela frase, orar e vigiar? É orar e vigiar como você está pensando, orar e vigiar sobre o que você sente, orar e vigiar como você reage, suas palavras, suas atitudes, seus comportamentos. Bom, então é um momento onde você presta atenção no seu contexto, onde você vai aprendendo sobre você. E quando o outro, que está fora do seu campo, fora, né, do seu ser, o outro tem outros comportamentos, e que você identifica, você percebe o tipo de comportamento, você passa a deixar de julgar, passa a deixar de criticar e começa a olhar com empatia. Você começa a ter um olhar mais focado, mais direcionado de compreensão, de compaixão, porque o outro também tem seus inúmeros impulsos, inúmeros registros, inúmeras emoções, inúmeros disparadores de seus comportamentos. Bom, então, para a gente fechar aqui essa questão das nossas emoções, nesse momento, eu vou abrir esses 3 aqui, que são os gatilhos, tá? Os gatilhos. Opa, pulei um aqui. Eu coloquei 2 vezes ele. A gente tem, como que eu posso dizer? A gente tem inúmeros gatilhos, tá? Agora, a gente estar atento a todos eles e o poder que eles têm dentro de nós, é aí que mora o nosso segredo, tá? O nosso segredo íntimo, o nosso segredo pessoal. Então, vamos falar assim, vamos ver aqui, ó. Dentro desses sentimentos, essas emoções, de menosprezar, dentro desses comportamentos de réplica desrespeitosa, grosseira, indelicada, nós temos um gatilho de repulsão. Olha só que interessante. Nós estamos atrelados normalmente a feedbacks negativos. Esses feedbacks acontecem na família, acontecem no trabalho, acontecem no ambiente com amigos, acontecem em várias situações. Então,
Quando nós temos, vamos colocar aqui, vou mudar aqui para dificuldade. Ó. Eu acabei copiando de dificuldade, né? Quando a gente tem uma situação de dificuldade, a gente pode, né, apresenta algo de dificuldade, a gente pode desenvolver esses comportamentos mais grosseiros, indelicados. Reação. Então, isso dispara um comportamento, o comportamento vai conectar inúmeras emoções secundárias e primárias. Simples, né? É simples a conversa. Vamos continuar aqui, ó. Dentro. De novo, não fiz o final. Dentro da surpresa, nós temos algo que chegou. Dentro de uma situação inesperada, como essa, né? Eu provavelmente não mudei esse aqui também, porque eu copiei. Ah, não, esse aqui eu mudei. Ah, eu não mudei o comecinho, olha só. Ah, tá, aqui é desejado, tá certo. Então, esse aqui eu fiz. Foram só esses dois últimos que eu não ajustei, porque eu fui copiando e eu só fui mudando as palavras para ganhar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, dentro de uma situação inesperada, nós temos alguns comportamentos, como impaciência, nervosismo, busca de orientação, é inesperado. Então, você vai buscar entender o que aquilo está significando, o que aquilo quer dizer. E ele dispara inúmeras emoções, primárias e secundárias. Pode ser da mesma linha ou ele vai se conectando a outros. É muito rápido, né? Nossos impulsos. Nós temos gatilhos de resultados inesperados. Aconteceu algo que você não estava esperando, tá? Aqueles imprevistos, tá? Vamos colocar aqui imprevisto, vai ficar até mais fácil de ter essa compreensão das palavras, tá? Vamos por aqui imprevisto. Então, a gente tem aqui imprevistos, resultados inesperados, situações indesejadas. Esses tipos de impulso, palavras que você escutou, alguém falou algo que resultou em algo inesperado dentro de você, resultou, de repente falou algo que te espantou, te assustou, você bateu a mão, caiu a água, foi algo inesperado, você não imaginou que você ia ter uma reação e a água ia cair. Então, você pode se irritar, pode ficar nervoso, pode ficar bravo, e aí a água caiu no chão, você vai ter que se movimentar, você vai ter que limpar, vai ter que secar aquilo lá que caiu. Isso era inesperado. E aí você pode ficar impaciente, pode ficar nervoso. E aí você já vai resolver, né? Pode ela resolver ou terceiriza para alguém. E aí pode gerar inúmeros sentimentos, emoções primárias e secundárias em você, entendeu? É uma conexão, uma coisa vai conectando a outra. Não é de cima para baixo que funciona. Não é, eu estou sentindo isso, então eu vou ter tal comportamento. Na verdade, você tem um disparo, tem um comportamento que te conecta a essas emoções. É bem interessante, né? Quando a gente vai casando as informações. E dentro da alegria, alguns comportamentos, situações desejadas, tá? Aquilo que a gente gostaria realmente que tivesse acontecido, e aquilo acontece, aquilo, nosso sonho se realiza. Quando a gente tem uma situação de um disparo de sucesso que a gente conquistou, que a gente realizou, aquilo que a gente idealizou, planejou, projetou, aquele objetivo foi cumprido, a gente se sente com muito sucesso, a gente tem comportamentos, os nossos registros desde a infância das nossas grandes conquistas, a gente comemora, a gente celebra, a gente fica em ação, motiva a nossa ação para que continuemos cada vez mais se movimentando, para que a gente tenha mais essa energia dentro de nós. Isso que a gente nem entrou em questões de qual componente químico as emoções geram dentro de nós. A gente pode fazer uma sequência de lives falando sobre isso, se for o interesse de vocês, depois vocês mandam para mim.
tanto aqui quanto lá no WhatsApp, Instagram, por onde vocês conversam comigo. Me manda, se tiver interesse, que a gente aborde essas questões das nossas emoções primárias, secundárias, junto com o que ele gera de reação química dentro do nosso corpo, dopamina, né? Todo esse emaranhado de remédios que geram dentro de nós, tá? Remédios e venenos, vamos por assim, né? Porque o nosso corpo gera muita coisa. Então, quando a gente tem um impulso de encorajamento, que a gente consegue superar, a gente vai se motivando, a gente vai tendo comportamentos de aproximação, de interesse, de ir para a ação. Isso gera ação. E aí a gente vai carregando o nosso sistema com muita emoção, tá? Com muita emoção, muita alegria. A alegria é o estado de ser do ser humano. A gente nasceu com a alegria. A paz, a alegria, tá? Fazem parte do nosso ser. Agora, não confundam a alegria com a felicidade, tá bom? Alegria é uma coisa, a felicidade é outra. A alegria, ela tá dentro, ela faz parte de você, do seu ser em essência. Olha, veio o Criador, foi lá, criou o ser humano, ele tem lá, ele colocou lá uma gotona bem grande de alegria. Falou assim, esse aqui vai ser composto de alegria, vai ser composto de paz, tá? Já faz parte dessa substância, tá? Já faz parte desse ser. Agora, a felicidade não é de dentro, a felicidade é de fora. A felicidade é conquistas, coisas externas. Então, tudo que é externo vai gerar uma sensação de felicidade, a busca pela felicidade. A felicidade é fora, a alegria é dentro. A alegria está dentro de você. A felicidade é uma conquista externa. Então, não confunda as duas, tá? E os desejos agora, a gente está chegando, final de ano, né? Começo de ano, a gente começa a fazer as nossas listinhas do que a gente deseja. Por isso, pensem bem cada sentimento que vocês querem nutrir, que vocês querem ter durante o ano. É alegria? Então, alegria, eu quero me conectar mais com essa alegria que está dentro do meu ser. Eu desejo felicidade para você. Então, eu estou desejando coisas externas, uma felicidade momentânea, tá? A alegria faz parte de quem sou. A felicidade está externa. Ficou claro, né? Então, assim, fechando isso aqui, então nós temos medo, raiva, tristeza, aversão, o menosprezo, a surpresa e a alegria. Dentro dela nós temos essas 118, né? 118 emoções secundárias, e tem mais que isso, tá? Tem muito mais que isso. É que para não ficar tão extenso, é legal a gente pelo menos conhecer essas daqui. Pelo menos entender como funciona esse mecanismo aqui. Tá? É importante entender como funciona esse mecanismo. Entender que nós temos inúmeros comportamentos, tá? E nós temos o que dispara. Só que a ordem é dispara, tá? O comportamento, os nossos impulsos, e através disso nós temos inúmeras emoções, sentimentos, pensamentos, né? Então flui tudo junto, pensamento, sentimento, e aí a gente vai gerando outros comportamentos. Mas algo disparou inicialmente. Então, tem sempre alguma coisa que vai disparar os seus impulsos, seus sentimentos, suas emoções, suas conversas internas. Depois que disparou, depois que gerou tudo isso, aí você começa o seu dia, começa aqueles impulsos todos um atrás do outro, e você vai tendo inúmeros comportamentos seguidos daquele. Ok? Então, é basicamente isso, é assim que funciona o nosso sistema. Então, eu vou deixar isso aqui, para ficar mais claro do que isso, né? Visualmente falando, isso que eu estou falando para vocês, que todo esse sistema de conhecer nossas emoções, elas geram inúmeros registros. Então, entender onde cada uma das suas emoções, cada um dos seus sentimentos, onde ele se mostra, o que está mais presente, em qual área da sua vida, o que está fazendo mais sentido, o que não está. Então, eu montei essa rodinha aqui para ficar claro, para que vocês possam perceber.
para que vocês possam perceber o que está pegando, entendendo que o presente, esse momento presente, vou colocar aqui, ó, momento presente, não vai aparecer. Esse momento presente, só tirar aqui, ó. Deixa só ficar mais fácil. Então, ó, esse momento presente aqui, essa linha do tempo, é onde a gente registra tudo isso e é onde a gente tem inúmeros impulsos. Então, o que aconteceu no passado, aconteceu. Você já teve inúmeros pensamentos, inúmeros sentimentos, inúmeras reações, falas, comportamentos. Já foi, já acabou, já passou. Passado. Porém, tudo isso aqui, ele vai interferindo, direto ou indiretamente, no agora. Porque ele ainda está conectado. Enquanto isso aqui não tiver resolvido, que é o passado, enquanto ele não tiver resolvido, isso aqui, que é esse momento presente, que é tão precioso, que é tão importante, ele vira uma bola de neve, ele vira uma confusão, e a gente entra num turbilhão. A gente se desencontra, a gente entra em momentos de autoanálise, de reflexão, de dor, de sofrimento, mas também a gente pode entrar em outras situações. A maioria é na dor. A maioria dos impulsos que a gente tem nos conecta sempre a algum fator de dor, de sofrimento. O ideal seria a gente estar mais leve, a gente estar mais centrada, a gente ter mais clareza, mais foco, e entender que a gente está numa melhoria contínua. Você está melhorando de maneira contínua desde quando você nasceu, eu também. E a gente está nesse ciclo. Só que agora a gente está vivendo um outro momento de a gente aprender mais sobre nós, sobre nossos impulsos, sobre nossas emoções, para que a gente reaja menos e aprenda mais. Para que a gente grite menos e aprenda mais. Para que a gente possa gradativamente, um pouquinho por dia, 0,5%, 1% por dia, sem se cobrar, sem se torturar, sem ser o seu próprio, aquele ser que se tortura, né? Vamos pegar um chicotinho assim e a gente fica se torturando. É menos disso e mais empatia com a gente, mais empatia com a nossa história. Compreendendo isso aqui é preciosíssimo. Ter consciência disso aqui é uma preciosidade, porque você vai construir o seu futuro em cima disso aqui. Quanto menos, vamos falar assim, quanto menos isso impactar, aqui a gente só colocou 3. Pode ser que tenha 1 registro, pode ser que tenha 10 registros de limitação. Quanto menos aquele registro impactar, melhor. Quanto menos aquele registro de apego impactar no seu presente, melhor, mais leve você fica. Mais fluida fica a sua vida. Quanto melhor você tiver resolvido as rejeições, desde a sua infância, adolescência, o que você já ouviu, as histórias, o que você acreditou, né? O que virou crença dentro de você, aquilo que registrou aí, por alguma maneira, dentro de você, quanto mais você tiver clareza, compreensão, reconhecer todos esses estados e soltar, né? Igual a gente fez nessa movimentação aqui de ressignificar, essa é uma das movimentações que dá para ressignificar as emoções. Tem outras, tá? Mas essa aqui é muito mais, para mim, visualmente falando, ela é super prática. Mas a gente tem que querer, tá? Isso aqui é uma movimentação para quem quer. Para quem quer resolver as emoções, para quem quer ressignificar as emoções, isso aqui é prático. É prático e é você se colocar à disposição para resolver isso, tá? É para quem quer. Não é para quem acho que eu quero. Não é para acho. É quem quer resolver. Quem não quiser resolver, isso aqui não funciona, tá? Então, voltando aqui. Quanto mais você liberar isso aqui, mais soltar, e você vai soltando cada vez que você ressignifica, tá? Vai soltando cada vez que você tem clareza, cada vez que você reconhece cada uma delas. Não é simplesmente falar assim, eu estou sentindo tal coisa que eu já estou reconhecendo. Não é só isso. Tá? A gente tem muitos registros. Para eu chegar em tudo isso aqui, são anos de estudo. Para eu poder aplicar isso aqui, para eu poder falar isso aqui, são anos de estudo. Entendendo, vivenciando na prática, para que eu traga de forma mais clara um monte de informação que está em pequenas entrelinhas.
tá? Para que tenha mais clareza a informação. Então, isso aqui é precioso. Isso aqui é importantíssimo quando a gente se coloca à disposição. Quando a gente fala, eu quero, eu sinto que é o meu momento de cuidar de mim. Está no final do ano, a gente já tem planos e começa a traçar planos para um novo ano. Eu quero, desejo isso, desejo aquilo outro, gostaria de ter isso, ter aquilo, e a gente vai fazendo as nossas listas. E as nossas listas emocionais. Quantas emoções, quantos registros, quanta bagagem você carrega e você pode soltar, você pode resolver, começar o ano resolvendo tudo isso. Começando o ano se reencontrando de verdade, sabe? Com verdade, com clareza, com transparência. Transparência de quem você é, transparência da sua história. Ressignificando o seu passado. Ressignificando tudo isso. Liberando esses registros. Se permitindo fazer essas movimentações. Se permitindo olhar para a vida. Se permitindo. Então, para a nossa live não ficar tão extensa, hoje eu paro por aqui. No dia, deixa eu pegar a agenda aqui. Na próxima quarta-feira, dia 29, eu vou fazer mais uma live. Mas eu vou fazer só para quem quiser, para quem me mandar no meu particular, qualquer parte das redes sociais, seja WhatsApp, Facebook, Instagram, para quem me mandar que quer fazer essa roda, porque eu vou dar o link desse site que eu estou usando. Vocês vão entrar e vão participar, vocês vão vir e vão preencher, eu vou mostrar como faz, vocês vão vir e vão usar, tá vendo? Vocês vão colocar os cardzinhos de acordo com o que vocês estiverem sentindo, mas eu vou conduzir, eu vou trazer mais informações, eu vou abrir mais uma parte ali, tá? Mas vai ser só para quem quiser. Só vou disponibilizar esse link aqui para quem realmente quiser. E eu não vou fazer no horário da tarde. Eu vou fazer para um horário que a maioria trabalha, né? Eu vou fazer mais para o final do dia. Lá para umas 7, 8 horas, mais ou menos umas 8 horas, tá? 7h30, 8 horas. Que é um horário que a maioria pode, eu acredito, tá? Mas aí quem quiser realmente me manda no WhatsApp, me manda qual a sua disponibilidade de horário no dia 29, tá? Mais no período da noite, porque vai precisar ir de pelo menos 1 hora da sua disponibilidade, 1 hora do seu foco, da sua concentração, da sua atenção, porque eu vou trazer isso aqui e outras informações, tá? Informações, assim, que complementam, não é só colocar o card ali, tá? Para que fique claro que começar o ano com novos projetos é incrível, é necessário, mas mais ainda, tá? Do que isso é você começar o ano com foco em você, nas suas emoções, cuidando de você, cuidando do que é mais importante, que é você. Se você, olha só, isso aqui é como se fosse um alvo, tá? Se você está aqui no centro, ó, vou colocar aqui, ó, não tem um aqui, vou pegar um aqui, ó. Ah, tem um perigo. Por ele para frente. Entendeu? Tudo é bem prático. Então, ó, ele está aqui na frente. Você está no centro da sua vida. Ou melhor, você deveria estar no centro da sua vida. Das suas emoções no profissional, família, relacionamentos, pessoal. Relacionamentos não é só questão amorosa, tá? Relacionamentos é como você se relaciona com pessoas. Aqui a gente está falando de 4, de 12. Tá? Se a gente for olhar a roda da nossa vida, ela tem 12, cada uma delas, cada parte, tem pelo menos mais umas 8. Pelo menos mais umas 8 ou 12 partes. Não é muita coisa para a gente cuidar, para a gente resolver. Mas vamos começar com 4 aqui. Se a gente pegar isso aqui, e você está aqui no meio, e você tem emoções em todas as áreas da sua vida, e você começar o ano com foco nisso aqui, ó, focado em você, você está no alvo. Você está no centro da sua vida. Você não está sendo consumido pelo profissional. Você não está sendo consumido somente pelo que você quer.
Você não está somente sendo consumido pela sua família, pelo que as obrigações que você tem a cumprir com a sua família. Você não está somente com foco nos seus relacionamentos, você está com foco no centro, que é onde você está. Porque você está vivendo tudo isso ao mesmo tempo, é simultâneo, é tudo junto. Não dá para separar você de você. Não dá para, no profissional, você pegar e colocar uma máscara. Até pode, até ensinam a fazer isso. Mas eu realmente acredito que a gente pode ser verdadeiro em todas as áreas. Quem você é, você ser no profissional, você ser no pessoal, você ser nos seus relacionamentos, você ser na sua família, você ser você. E você estar pleno, bem consciente de quem é você nesse estado, nesse momento em que você está aqui no centro. Vamos jogar aqui? Daqui a pouco, filho. Então, você ter começar o ano com essa clareza das suas emoções, da sua roda, que você é o centro, que não é a quantidade de objetivos e metas que você tem, porque em todas elas tem uma coisa em comum, que é você. Você pode ter planos para viajar, para aumentar a família, para construir algo, para trabalhar, para isso, para aquilo, para ganhar mais dinheiro. Ok, mas todas elas têm algo em comum, que é você. Você é o centro da sua vida. E se você não está no centro da tua vida, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que pode ser melhorada. Então, para quem sentir, para quem quiser fazer essa roda e ter mais clareza, me manda depois no particular, que eu vou mandar o link do Miro aqui no particular, tá? Para poder participar. Eu vou explicar como que funciona. Para explicar como que funciona, tá bom? E aí a gente continua isso daqui com mais calma, tá? A gente continua isso daqui no nosso próximo encontro. E aí vocês me mandam então no particular para quem quiser, me manda no particular o que realmente fez sentido, quais são os seus objetivos para esse começo de ano, como que você quer ver este ano, tá bom? E aí a gente vai com foco para quem quiser fazer essa roda das emoções no dia 29, tá? Então me manda no meu particular, que eu vou mandar o link e vou explicar como funciona essa ferramenta, como que você vai usar ela. E aí eu vou também disponibilizar depois o link do Google Meet para a gente fazer a nossa interação, tá bom? Então é isso. Um beijo. Eu vou parar a nossa gravação aqui agora. E qualquer dúvida, vamos chamando aqui no particular, tá bom?